E se existisse um tipo de oferta mas tão poderosa que pudesse pegar um negócio à beira da falência e transformar numa verdadeira máquina de dinheiro? Parece bom demais para ser verdade, né? Bom, baseado na obra de Alex Hormozi, é exatamente isso que a gente vai desvendar. Como se constrói uma oferta que é, na prática, impossível de recusar. Toda grande virada, ela começa em algum lugar. E pro Alex Hormozi começou bem aqui, no fundo do poço. Imagina só a vulnerabilidade de dizer uma coisa dessas para a pessoa que se ama, se sentir um peso morto. É nesse ponto de desespero total que a nossa história começa. E aí a gente tem esse contraste que é assim, brutal, de um navio afundando para faturar mais de $1,5 milhão por mês em só 12 meses. Como é que isso acontece? Não foi sorte. Foi o resultado de uma mudança radical de estratégia. Então, vamos refazer essa jornada. Porque, para entender de verdade o poder da solução, primeiro a gente precisa sentir o peso do problema que ela resolveu. E não dá para se enganar, não foi um simples contratempo. Foi um colapso total, morando de favor, com o corpo em pane por causa do estresse. E para fechar a conta, traído por um sócio que simplesmente limpou a conta do banco. Ele não estava no zero, ele estava abaixo de zero, com uma dívida emocional e financeira assim gigantesca. E foi bem aqui que a chave virou. O Hormozi teve uma epifania. Se matar de trabalhar não era a resposta. Continuar remando no mesmo barco furado só ia afundar ele mais rápido. A verdadeira solução era repensar por completo o que ele estava oferecendo. E essa mudança de foco o levou a criar uma coisa que ele batizou de oferta Grand Slam. É esse o conceito central que mudou o jogo para ele. Vamos entender o que isso significa na prática. E aqui está o segredo. Não estamos falando de um descontinho ou de um brinde. Uma oferta Grand Slam é uma reengenharia total do valor. É uma proposta tão bem amarrada, tão bem construída, que a única resposta lógica de um cliente é um sim bem entusiasmado. Esse é o problema que a maioria das empresas enfrentam. Elas vendem commodities. Basicamente, competem só no preço. Uma guerra sangrenta por migalhas. A oferta Grand Slam te tira desse mar infestado de tubarões e te coloca num oceano azul, sabe? Onde se torna a única escolha lógica, simplesmente porque o valor que é entregue é incomparável. Mas antes de criar a oferta perfeita, é preciso ter a audiência perfeita. Uma oferta genial para o mercado errado não leva a lugar nenhum. Pensa rápido. Qual é o segredo para vender mais cachorro-quente? A maioria das pessoas ia pensar no produto, né? O melhor pão, a melhor salsicha, o preço mais baixo. Mas e se a resposta for muito mais simples que isso? Exato. Se você está do lado de fora de um estádio, depois de um jogo que foi para a prorrogação, dá para vender um cachorro-quente meia boca e caro e mesmo assim vender tudo. O mercado é mais importante que o marketing. Primeiro, encontre a fome. Olha só esse exemplo. O mesmo empreendedor com as mesmas habilidades teve resultados totalmente opostos. Por quê? Porque ele mudou de um mercado que estava morrendo para um mercado com uma demanda explosiva. A lição é clara. O campo de jogo que se escolhe pode determinar a vitória antes mesmo da partida começar. Tá, então, como é que se encontra essa multidão faminta? É preciso procurar 4 sinais vitais. Primeiro, a dor. Eles têm um problema tão urgente que tira o sono deles à noite. Segundo, o poder de compra. Eles não só querem uma solução, eles podem pagar por ela. Terceiro, fáceis de segmentar, se sabe onde encontrar essas pessoas. E quarto, o mercado está crescendo. É melhor surfar uma onda do que remar contra a maré. Ok, encontramos a multidão faminta. Agora vem a parte divertida. Como é que se prepara o banquete que eles não vão conseguir recusar? É aqui que a ciência e a arte de fazer uma oferta se encontram. Essa aqui é a equação de valor, o coração da oferta Grand Slam. Pensa nela como uma balança. De um lado tem o que o cliente quer, o resultado dos sonhos e a certeza de que vai conseguir. Do outro lado, o que ele não quer, a espera e o esforço que vai ter. A missão é simples, maximizar o lado bom e minimizar o lado ruim até o talo. Cada passo aqui funciona como um multiplicador de valor. Não adianta só prometer um resultado bom. É preciso aumentar a percepção de que aquilo é garantido. E não basta ser garantido, tem que parecer rápido. E não basta ser rápido, tem que parecer fácil. Quando se acerta nesses 4 pontos, o valor percebido não só aumenta, ele se multiplica. Agora, vamos juntar todas as peças e ver o impacto disso no mundo real. E a diferença, olha, é impressionante! Muitas agências oferecem geração de leads. É um serviço totalmente comoditizado. Elas competem no preço e lutam para sobreviver. Mas o que acontece quando se aplicam os princípios da oferta Grand Slam nesse cenário? Agora, vamos aos números.
Dá uma olhada na oferta comum. A pessoa investe $10.000 e gera 5.000 em receita. Sim, isso mesmo, um prejuízo. É assim que a maioria das empresas opera e é por isso que muitas quebram. Agora, olha a oferta Grand Slam. Com o mesmíssimo investimento de 10.000, o retorno não é de 5.000, é de $112.000. Esse é o multiplicador. Esse é o poder de uma oferta superior. Não estamos falando de uma melhora de 10 ou 20% não. Pensa no que isso significa. Fluxo de caixa deixa de ser um problema. Conseguir clientes fica fácil. Você pode pagar mais para adquirir um cliente do que qualquer concorrente e, com isso, dominar completamente o mercado. Tudo isso só mudando a oferta. E ainda dá para turbinar essa oferta. Usar a escassez, sabe, o medo de ficar de fora. Usar a urgência, um prazo que força a decisão. Adicionar bônus que aumentam o valor percebido muito além do custo. E talvez o mais importante, oferecer garantias que invertem todo o risco, tirando o peso dos ombros do cliente. Cada um desses elementos é um amplificador de desejo. No fim das contas, a lição é essa. O que impede o crescimento da maioria dos negócios não é a falta de esforço, é a fraqueza da oferta. É parar de remar com mais força e começar a construir uma oferta mais inteligente para a multidão certa. É isso que destrava um crescimento que antes parecia impossível. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Pensando no próprio trabalho, no negócio ou nas ideias de cada um, onde é que existe um grupo de pessoas com um problema bem doloroso que pode ser resolvido de uma forma que parece quase boa demais para ser verdade? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para tudo.